Olá, irmãos, estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e a lição que nós vamos estar estudando, é a lição 9, e tem como título assim: Esther, quando a adversidade é a perversidade humana, da nossa revista Palavra e Vida, E tem como texto base o livro de Esther, no capítulo 4, de 1 a 17, que tem assim, e na minha Bíblia, que eu estou usando a versão NVT, tem como título: Mardoqueu pede ajuda a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade chorando alto e amargamente. É claro que Mardoqueu aqui tinha recebido a notícia, de um decreto do rei, na qual tinha uma data marcada para que todas as pessoas que fossem judeu iriam morrer. Aí no versículo 2 fala assim: foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. E aqui nessa história, Mardoqueu estava querendo entrar no palácio porque a sua prima, que havia sido educada como praticamente sua filha, era a rainha, e era justamente a rainha Esther. E ele estava ali no portão do palácio, vestido de pano de saco. E a gente sabe que quando a pessoa estava vestida de pano de saco, ela estava se lamentando, Havia uma grande lamentação por ele se vestiu assim, porém no palácio não poderia entrar vestido daquela maneira. E no versículo 3 fala assim: quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou, porque ele sabia, o que estava acontecendo. E ela ainda não tinha conhecimento, somente do que estava acontecendo com ele, mas não o motivo pelo qual ele estava daquele jeito. Então Esther mandou chamar Hataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. A gente sabe que toda rainha, tem o seu eunuco, ou grupos de eunuco, que são homens, que são preparados, desde a sua infância para estarem servindo as mulheres do rei, ou a rainha, a toda aquela ao palácio, E eles tinham não somente ter somente cuidados normais que a gente pode ter com uma pessoa, mas também cuidados pessoais. E muitos desses eunucos, em muitos reinados, eles eram castrados para que eles pudessem ficar com as mulheres e não ter nenhum tipo de contato sexual ou amoroso com essas mulheres. E eles sabiam que se isso acontecesse, eles iriam morrer. Então eles eram preparados desde criança para que eles pudessem estar naquela situação. E ele foi chamado por ela, para que ele fosse até a praça e visse por que Mardoqueu, o seu primo, estava daquele jeito. Estava lá na frente da porta do palácio. E Mardoqueu lhe contou tudo o que lhe informou, a quantidade exata de prata de que Ramã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Ramã foi o que deu a ideia ao rei para que num dia determinado os judeus fossem exterminados. E ele ainda falou assim: eu vou dar uma grande quantidade, uma grande quantidade de tesouro pela destruição dos judeus. Se não me engano era prata. Mardoqueu entregou a Hataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que era a cidade que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hataque que mostrasse o decreto a Esther, que era a rainha, sua prima, e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hataque que orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Hataque voltou ao palácio, e falou com Esther e deu o recado de Mardoqueu.
Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada à morte. Sabia que se alguém chegasse a essa situação, mesmo ela sendo rainha, a se apresentar ao rei sem ser chamada, ela poderia estar correndo risco de morte. Porque se o rei rejeitasse a presença dela ali, a lei determinasse que ela deveria morrer. A menos que o rei lhe estenda seus cetros de ouro, e aí, né, estava autorizando ela a estar na presença dele. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Isso era um ponto importante, era um ponto de temor por ela, porque talvez ela, na cabeça dela, ela já poderia estar sendo rejeitada, né? Porque na realidade o rei tinha rainha, mas também tinha o seu harém de mulheres. Ela era rainha, mas ele tinha um harém de mulheres. E vamos lá, porque também isso fazia parte da cultura da época e da cultura daquele povo. O rei Xerxes aqui, ele não é um rei judeu, ele é um rei de um outro povo. Então vamos lá. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Ele já, né, avisa ela, né, lembrando a ela que mesmo ela na condição de rainha estava correndo perigo de vida também. E ela com certeza não iria escapar da morte, já que todos os judeus seriam exterminados. Né? O decreto falava a respeito disso e ela era judia. Vamos lá, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. E é claro, né? Mardoqueu ele era uma pessoa inteligente, era uma pessoa sábia. E ele sabia que se não viesse por ela o livramento do povo, Deus iria providenciar outra pessoa para que viesse o livramento. E ele está despertando ela a respeito disso. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. E é muito, eu quero dar uma pausa aqui, porque às vezes a gente não imagina, né, que aquele servo, aquela pessoa, aquele irmão foi colocado naquela posição, muitas vezes numa posição de autoridade, porque Deus tem um propósito para ele, né? E às vezes as pessoas não imaginam isso, né? E aí o que eles fazem? Quando chega uma decisão para ele pensa assim: poxa, mas eu sou cristão, eu não posso tomar essa decisão, porque se eu for tomar essa decisão sendo cristão, então eu vou colocar a minha religião, né, minha posição como um religioso nessa decisão. Mas aí às vezes a decisão tinha que ser realmente de uma posição de um religioso, e ele vai se abdica dessa decisão. E aí o povo, ou talvez ele mesmo, vai sofrer lá na frente, porque ele como autoridade não tomou a decisão certa, porque Deus colocou ele ali naquela posição, para tomar a posição certa. Mas vamos lá, ele negligenciou. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E é interessante porque, por que 3 dias e 3 noites? Aí a ciência vai explicar a respeito disso. Por que 3 dias e 3 noites? Porque ela estava pedindo um jejum de quê? Um jejum, poderíamos dizer assim, um jejum total, que não poderia comer nem comida e nem bebida. E a gente sabe, né, quando a gente estuda biologia, que o ser humano, né, na sua grande maioria, é claro que há exceções, na sua grande maioria, não pode ficar mais de 3 dias sem beber líquido. O corpo humano não aguenta e aí ele morre. Então, seria um jejum, né? Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E também tem uma coisa muito importante na questão do jejum, né? Porque já que a nossa denominação, assim, nossa igreja, no contexto geral, não é muito comum, né, nós estarmos jejuando. Mas o jejum tem uma das coisas importantes a de se dizer. Uma pessoa quando está se jejuando, ela está dizendo para Deus, porque o jejum não é para mostrar para as pessoas que eu estou jejuando. Ah, hoje eu estou jejuando. Não, não é assim.
Jejum, ele é interior, ele é pessoal. Então, é você com Deus. Você está jejuando, principalmente, tem que ter sabedoria de estar jejuando por algo espiritual. Nunca por algo material, mas por algo espiritual. Porque além desse decreto, está decretando a morte de pessoas, de ser uma coisa, vamos botar assim, pessoal ou material, mas também tinha a ver com Deus, porque estava rejeitando o povo de Deus, o povo que é abençoado por Deus aqui na terra. Então tinha algo espiritual, né, naquele decreto, que era contra Deus, não somente contra o povo, mas contra o povo que se dizia que adorava ao Deus único, ao Deus verdadeiro, que eram os judeus. Então, isso é uma das coisas importantes. Nós estamos falando para Deus, no jejum é uma das coisas importantes se dizer isso, que no jejum você está falando para Deus que mesmo as coisas mais importantes para o seu corpo, né, as coisas que é comer e beber, que são as coisas mais básicas, né, para um ser vivo continuar vivendo, mesmo isso não é tão importante quanto a causa que você está jejuando. Entendeu? O motivo pelo qual? Vamos lá. E ela falou, né? 3 dias e 3 noites, depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Porque ela sabia que era contra a lei entrar na presença do rei sem ser convidado. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther, está no versículo 17. Bem, agora vamos entrar aqui na lição propriamente dita, né? E essa lição foi escrita pela educadora religiosa Esmeralda, e começa assim: o relato da história da rainha Esther é cercada por muitas lições para a nossa vida, né? Até no livro, é muito interessante esse livro, né? E esse livro tem muitos fatos importantes que tem que ser analisados, né? E às vezes a gente não vê, né? Não vê Deus assim, falando praticamente, né, que é Deus agindo, mas você lendo, né, a história, você vê Deus agindo, né, usando os homens, usando as situações para que o seu plano aconteça naquela época. E aqui fala, uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso Amã. A gente sabe que nessa questão de adversidade, né, a questão da perversidade humana, quando a adversidade é a perversidade humana, e a perversidade aqui veio, né, através de Amã, pedindo ao rei que se fizesse esse decreto, né, para que os judeus morressem. A gente sabe que nessa questão de perversidade humana é desde lá do Éden, né, quando um irmão mata o outro, quando Caim mata Abel. Então desde ali já vem a perversidade humana, né? Porque no coração de Caim a inveja entrou, assim como também aqui no coração de Amã, né? A inveja por Mardoqueu, a inveja por ele achar que ele tinha que ser melhor do que qualquer um, né? Por sua posição social, por ele ter muitos bens. Então, nesse mundo é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas. E é impossível você estar nesse mundo e não ser afligido por pessoas perversas. Porque pessoas perversas, como falam ali, desde o Éden já existia. E continuará existindo, né? Até a volta de Cristo, é claro. Mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições as quais nos mostram que mesmo quando a adversidade é a perversidade das pessoas más, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Essa é a experiência da rainha Esther e pode ser a nossa também. É claro que Esther, né, não se fala, a lição até vai comentar aqui também, sobre quem eram os pais de Esther, né, mas quem criou Esther, que era o seu primo Mardoqueu. Então, ela vai, é claro que Mardoqueu ensinou ela, né, o que vinha a servir a Deus, a ser uma pessoa decente, né, porque as pessoas imaginam assim, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Essa não é a frase certa de se falar. A frase certa de se falar não é querer um mundo melhor para o nosso filho, mas entregar ao mundo filhos melhores. E filhos melhores somos nós que teremos que dar a educação. O ponto 1
fala assim: é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. É inevitável. Né? O livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito famosa, tinha um coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo Mordecai, que cuida dela desde menina. Está falando aqui que não se sabe, né, como eu comentei, acerca dos seus pais biológicos. No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar a Deus e de todo o coração e mostrar o caráter dele às pessoas. Uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar. Né? Tudo começa dentro do lar. Né? O lar é a célula base da sociedade. Né? O que é a célula base da sociedade? O lar, ou seja, representado, né, é a família, que é representada pelo lar. Ou o lar representado pela família. Ela é a célula base da sociedade. E ali é onde tem que se começar, né, a introduzir o que vem a ser, né, as coisas certas, as coisas corretas na vida das pessoas. Se a gente não conseguir fazer isso com os filhos, com as crianças, quando elas crescerem, vamos ter grandes dificuldades na sociedade. Ao passo que uma má índole começa com uma orientação incorreta, vinda da própria casa. Em um concurso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida para substituir a sua antecessora, e assim começa a habitar no palácio real e, ao longo do tempo, a conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio. Ela fica aproximadamente, antes de se tornar rainha, ela é chamada as mulheres mais bonitas, né, dali, do extenso reino, né? Então, todas as mulheres são chamadas ao reino e ficam um ano só se preparando, aquele negócio, aprendendo, né, a ser rainha. E aí chega o momento que ela foi escolhida. Aqui fala também, bem como seus administradores e frequentadores. Dentre eles um homem chamado Ramã. Ramã também foi chamado, né, para ser um dos administradores e também frequentadores ali do reino. Este se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Esther assume um grande risco em defesa do seu primo e do seu povo, e Ramã acaba humilhado e morto. É claro que nessa história, né, antecede uma história onde Mardoqueu ele escuta duas pessoas tramarem a morte do rei. E aí o que ele faz? Ele conta ao rei, e aí o rei manda investigar e era verdade, e essas duas pessoas morrem. Então o rei vai lá e escreve no livro assim: poxa, no dia tal, na época tal, Mardoqueu foi lá e me avisou que eu seria morto por duas pessoas e tal e tal. E escreve como as coisas do rei são escritas, né? Todo o posicionamento do rei, tudo que o rei fazia, tinha os seus escribas que escreviam nesses livros. Esses livros eram guardados até para ser consultado por outros reis que iriam assumir o trono. Qual eram os mandamentos, quais eram as ordens que os reis tinham feito, o que tinha acontecido. E aqueles livros ficavam guardados. E aí chega uma noite, na noite que antecede o dia em que iriam morrer os judeus, que estavam preparados para morrer os judeus, o rei pede para pegar um desses livros e ler. E quando ele lê o livro, ele pega justamente aquela parte em que Mardoqueu avisou a ele que ele iria ser morto, que estava sendo um complô contra ele, de duas pessoas querendo matá-lo, e ele vai lá e manda executar. Aí ele pergunta, né, a pessoa que está lendo, o seu eunuco, pergunta a ele: mas o Mardoqueu fez isso por mim, mas o que eu fiz por ele? Aí o Mardoqueu: nada, o senhor não fez nada. Aí ele fala assim: eu não fiz nada? Aí fica com aquilo pensativo. E é interessante, a história é maravilhosa, irmãos, vocês têm que ler, e não dá para aprofundar muito, senão o tempo vai ficar muito grande, mas leiam os capítulos anteriores a esse e posteriores. Essa história é maravilhosa, coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Em algum momento de nossa vida, vamos lidar com pessoas más. Elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, por ciúmes, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar, né? Aliás, um dos ditados que fala, né, que a nossa felicidade, infelizmente, para muitas pessoas é um sofrimento. Não poderia ser assim, né? As pessoas deveriam se alegrar, né? Poxa, a gente aprende isso, pelo menos deveríamos aprender isso.
É claro que, por exemplo, eu torço para um time de futebol. Meu time de futebol tem vários adversários. Mas se meu time de futebol perder e o meu adversário ganhar e ele fizer um churrasco, eu irei lá, irei ser convidado. Eu estarei lá para comer esse churrasco. A gente tem que aprender com isso, né? A saber conviver, né? Com as adversidades e com o momento adverso. No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. O ponto 2 fala assim: é preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Aliás, há sempre um propósito divino para a nossa vida, né? Esse mês de dezembro que vai iniciar, eu vou estar viajando e vou estar visitando uma pessoa que passou por um procedimento, né, de câncer, e ele teve um livramento. Eu estou doido para conversar com ele e falar com ele: cara, para que propósito Deus te salvou, Deus te livrou dessa doença? Para pensar. Se você ainda não teve Deus, Cristo na sua vida, para analisar sobre isso, porque Deus te deu mais uma oportunidade. E fala aqui que nesses versos, né, descobrimos que estar em uma posição superior ao do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável, né? Que é talvez o que Mardoqueu pensou sobre a Esther, né? Que ela talvez estava dando uma desculpa de que se eu entrar na presença do rei sem ser convidado, eu vou ser morta. Mas aí isso daí fala a respeito disso, ó. Você, mesmo estando numa posição, isso não quer dizer que você seja intocável, não. Você poderia ser morta também. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos de outros exemplos da Bíblia, como José, Paulo e tem vários outros. E até mesmo o próprio Senhor Jesus. Não somos diferentes nesse ponto, né? Nesse ponto nós não somos diferentes, né? Vamos enfrentar o mesmo desafio, o mesmo sol que vai estar queimando a cabeça das pessoas, né? Por aí, também queima na nossa cabeça também. A mesma chuva que cai na casa de um ímpio, cai na nossa casa também. A mesma chuva. Então temos que pensar a respeito disso. Mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósito para a nossa vida em relação ao seu povo, né? Deus quer fazer algo através de nós. Por isso Ele permite que nós venhamos a estar em cargos, em situações, talvez chegarmos a ser algum tipo de celebridades. Mas existe um propósito de Deus para isso. E o que nós temos que entender, qual vem a ser este propósito. E ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida. Sabia que a sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente, Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que, para isso, fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. Qual é a nossa missão? O momento do qual estamos vivendo em nosso país, onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmo e em sua própria glória. Cara, que eu estou gravando esse vídeo, né? E durante a semana que passou, porque esse vídeo está sendo passado no domingo, durante a semana que passou, uma das celebridades foi morta, né? Ele que jogava bastante futebol, aquele negócio todo. Mas se você for analisar, né, algumas das ações dele, até mesmo dentro de campo, foram coisas erradas que ele fez, né? Principalmente gol que não deveria ser feito, coisas assim, com a mão, né? Que não poderia ser feito, e ele ainda é usado por essas ações corruptas, né? Erradas que foram feitas. E é o que a gente está vendo aí. As coisas má sendo feitas à luz do dia e ainda sendo aplaudida por outros. Mas vamos lá. O Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós, e que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai a Esther. Quem sabe se para um tempo como este não foste a escolhida. Está lá em Esther capítulo 4, versículo 14. Né? Quem sabe para esse tempo você está onde você está, né? Porque Deus tem um propósito
a ser realizado através da sua vida. Assim não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei agir com prudência. Claro que, né, uma das coisas que nós como servos de Deus, e Mordecai ele era uma pessoa muito prudente, né? Ele agiu corretamente através dele, né? Ele foi a mola impulsionadora para que houvesse uma mudança radical, né? Tanto na vida da Esther quanto na vida do povo, que jejuasse, o povo jejuou, que orasse, o povo orou, para que mudasse aquela situação. Precisamos pedir sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas, né? Coisa horrível você lidar com pessoas maldosas. Isso é coisa horrível. Muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas exigem grande sabedoria vinda de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias, né? Que Deus nos encha de coragem e nos encha de sabedoria para no momento certo a gente agir, tanto quanto com a sabedoria, quanto com a coragem, assim como foi a rainha Esther. E no ponto 3, quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esther amava a Deus, apesar de casada com um rei pagão, né? E temperamental. Não sei se essa palavra temperamental cabia tanto assim, né? Porque numa posição que ele tinha como rei, ele tinha que tomar certas atitudes, né? E às vezes essas atitudes estão além da sua vontade de querer fazer as coisas, porque elas já estão registradas na lei. E não era possível nem o rei desobedecer à lei. Isso é uma das coisas importantes a ser falada. Assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Hamã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido. Não sei se talvez tenha sido um momento de fraqueza, ela estava sendo franca, né? Aí falando que ela também corria o risco de ser morta antes de chegar a comentar alguma coisa com o rei. Ela teve muita sabedoria para preparar, né? Ela foi preparando uma festa para o rei até, né, acontecer as coisas que aconteceram. Claro que Deus estava sempre por detrás ali, agindo as coisas, né? Arriscando, e ela fala a respeito falar com seu marido, o rei arriscando a sua própria vida, está lá em Esther, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 11. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Está lá no capítulo 4, versículo 13. Imediatamente Esther toma posição e declara: consagre o povo para o jejum, e eu jejuarei com as minhas servas, e irei ter com o rei. E afirma: se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é a tal da audácia, é a tal da coragem que nós temos que ter, né? Aliás, o povo de Deus sempre foi corajoso, irmãos. Não é um povo, nós não somos um povo para ser chamado de medrosos. Nós somos um povo para ser chamado de corajosos. É por isso que nós remamos contra a maré do mundo. A maré do mundo vai para um lado e a gente está indo contra a maré, por causa da coragem que Deus nos dá. E vamos lá. Não podemos nos calar diante da perversidade, ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. Tem uma das coisas que nós temos que mais clamar é por justiça, né? Não por vingança, porque a justiça que esse povo fica gritando aí, se você for reparar, é vingança, não é justiça, né? Justiça é a pessoa receber aquilo que ela merece. Vamos lá. Era urgente agir em favor do seu povo e lembrar-se de que a perversidade humana precisa ser enfrentada com coragem e fé no Senhor. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que o nosso povo passa e agirmos com urgência. Há tantas coisas acontecendo no mundo, aí, tantas leis querendo ser aprovadas contra a igreja, contra o povo de Deus, e aí a gente está aí, não está ligando para as coisas que estão acontecendo, né? Aí nós estamos também num período, né, eleitoral. Estamos aí para algumas cidades ainda serem eleger, né, os seus prefeitos, e muitos de nós vamos estar elegendo prefeitos ímpios, que na cabeça deles eles vão ter que agir contra a igreja, contra Deus e contra o seu povo.
Então a gente tem que ter um pouco de prudência, né, nas coisas, nas escolhas que a gente faz, para não colocar depois a culpa em Satanás ou a culpa em outras pessoas. E muitas das vezes nós é que estamos sendo negligentes. Vamos lá. Se não nos posicionarmos, o mal vencerá. Mas se agirmos com a coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. Sempre foi assim e sempre será. Com a ajuda de Deus venceremos. E o ponto 4 fala: diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Não é que Deus vai se esconder. Na realidade, nós é que nos escondemos de Deus. Antes que você, antes que eu, né, desista da fé que nós temos, busquemos ao Senhor para que Ele nos encha cada vez mais de fé. Vamos lá. Uma terceira lição que aprendemos com a Rainha Esther é sua experiência de vitória contra a malignidade humana. O que é, né? O que foi o fato de daquela que foi uma vitória da oração. Cantamos o cântico de um autor desconhecido que afirma: aleluia, Deus atende a oração. Aleluia, Deus atende a oração. Se buscarmos com fé, em nome de Jesus, aleluia, Deus atende oração, atende a oração. Nós temos que clamar, né? A oração foi a principal estratégia usada por Esther. É claro, né, que tem a ver também com o jejum que ela proclamou, né? O plano usado por ela foi orar com o povo e com suas servas. Diferente de nossos dias, quando o nosso povo não dá a devida importância à oração, algumas pessoas podem considerar que a oração seja gritaria, como se fosse surdo, como se Deus fosse surdo. Claro que Deus não é surdo. Outras amam o momento de louvor no culto da noite, e ainda existem aqueles que nunca participam desse momento e querem vencer os perversos do nosso tempo com passeatas ou louvorzão. Todas essas práticas podem até permear resultados positivos. Todavia, poucas permitem mais intimidade com Deus e vitória se comparadas à oração. Claro, né? Se você quer ter intimidade com Deus, então prepare-se para orar. Podemos mencionar que em alguns lares perdeu-se o costume do culto doméstico, onde os pais oram juntos com os filhos, as famílias que desejam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida. Para tudo isso é mister crer e praticar a oração, não só em momento de adversidade, mas temos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vida. Na realidade, o que é oração? Orar e ação. Se Esther só ficasse orando e não chegasse à presença do rei, não proclamasse as coisas que ela fez, as festas que ela teve que fazer depois, estaria errado. Então, oração é orar e ação.